Fluminense 2-1 pro Flamengo. Obviamente, o jogo que fica marcado também pela falha bizarra do Rossi, né? Tem também o pênalti que a gente vai falar, inclusive já tem o áudio do VAR, a gente vai falar sobre isso também. Mas, cara, eu achei um primeiro tempo ali que, assim, não sei se os caras estavam desconectados. Eu acho muito difícil você tirar da cabeça uma final da Libertadores. Eu acho que, assim, inevitavelmente você vai entrar de uma maneira diferente. Se você pode colocar se é certo ou não isso, beleza, cada um, mas eu acho muito difícil. Você sabe, Vess, você vai ter um jogo de Champions League brabo pra você comentar. E você antes tem um jogo de, com todo respeito, tá? Mas você vai ter um jogo do Sub-20, do Paulista. É diferente. Você sabe que é diferente. Isso deveria acontecer? Aí é um papo que a gente pode ter aqui. Mas eu achei um Flamengo que, de repente, tá com uma cabeça em outro lugar. Eu não vou muito por aí não, cara. Eu acho que, até porque, falei sobre isso na minha abertura ontem de participação no Prorrogação, o Flamengo tem tido essa postura já há 4 jogos. Há 4 jogos. Você pega o começo de jogo do Flamengo contra o São Paulo. Você pega o começo de jogo do Flamengo contra o Santos. Até o Léo Pereira fazer aquele gol de bate e rebate, o Santos era melhor que o Flamengo no Maracanã. O começo de jogo contra o Sport é indecente e a postura do Flamengo ontem é inaceitável, né? E isso, eu não quero tirar mérito do Fluminense. O mérito ontem são do Fluminense. O primeiro tempo do Fluminense ontem foi espetacular. Agora, você olha a rotação do Fluminense e olha a rotação do Flamengo, você tem certeza. Se você é uma pessoa que está chegando agora, você pega um italiano que botou ontem no Maracanã, o cara não está sabendo nada do campeonato. Aí você vê o primeiro tempo e você pergunta para ele, qual desses 2 times pode ser campeão? O italiano vai dizer, o time de tricolor. Corre o risco de ele perguntar se dá vaga pra Copa no campeonato. Exatamente. Mas, assim, isso aí era nítido. E isso tem acontecido nos últimos 4 jogos. Contra o São Paulo, o Flamengo entrou dormindo. Contra o Santos, o Flamengo demorou demais a entrar no jogo. Mas consegue saber por quê? Assim, tipo, tem alguma... Cara, eu não sei. É nisso que eu tô me questionando. Eu não sei se é um esgotamento, e não só físico, mas acho também mental. Eu não sei se é um pouquinho de soberba, de achar que pode ganhar o jogo a hora que quiser. Eu não sei se é uma falta de adequação, e isso precisa ser pontuado, e logicamente Felipe Luiz conhece muito mais de futebol do que todos nós aqui. Mas o Flamengo não pode jogar, o Flamengo tem dificuldade para jogar desse jeito, sem o Léo Ortiz e sem o Jorginho. Faz muita diferença. Porque uma coisa é você ter a posse de bola, e você ter uma posse de bola segura, uma posse de bola mais dinâmica, contundente, rápida, mais direta. E a outra coisa é você ter a bola e tocar lento, tocar passes óbvios. O que é o passe óbvio? É o passe que você sabe que a bola, o Caio tá aqui, que eu vou dar o passe aqui, ele vai dar no Renato ali. Pô, e sem o Léo Ortiz e sem o Jorginho, o Flamengo tá fazendo passes ali que só atrasam o jogo do Flamengo. Você acha que sem esses então, dois, assim, o Flamengo vira um time comum? Ou está virando? Não tô falando que não é um mas time está comum. virando um time Eu acho que não é talvez. comum. Eu acho que o Flamengo precisa de um outro jeito de jogar. Talvez sem o Jorginho, sem o Léo Ortiz, ele precisa de um outro jeito de jogar. Cara, eu acho que a gente e em aí alguns esse momentos... combo todo tem gerado essas situações. Contra o Sport deu para voltar, as expulsões ajudaram bastante. Contra o Santos, o Santos teve um péssimo posicionamento defensivo no segundo tempo e contribuiu. E contra o São Paulo, ainda virou o jogo ali, depois tomou um empate. Então, assim, são situações muito problemáticas. Mas ontem não deu. Ontem o Flamengo até fez um bom segundo tempo, mas não conseguiu voltar. E tem o lance do pênalti, que pra mim é um lance inexplicável. Cara, assim, em alguns momentos desse Flamengo, eu tenho a sensação que a gente só vai nos jogadores e na postura dos jogadores, enfim. Mas acho que tem coisas do Felipe Luiz também, perdendo Jorginho e Léo Ortiz, de mudar um pouquinho o jeito de jogar, ou de, dar uma pilhazinha a mais nos caras, no sentido de, senso de urgência, acelera esse passe, vamos jogar bola pra frente, abre os caras pra ter, de fato, 1 contra 1, e aí também combinado com as coisas dos jogadores, obviamente. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação, vendo o jogo do Flamengo, nesses últimos jogos, que não, apesar da posse, o gol não vai sair.
Então, assim, eu tenho a sensação que o Flamengo tá com a bola, fica com a bola, mas o Flamengo não é tão perigoso como era antes, com bola e toda hora pressionando o time adversário, né? Independente de quem seja, porque tá muito lento, mano. Tá muito lento, tá ficando previsível. Aí chega em um dos pontas, geralmente do lado esquerdo, ou com o Lino, que até poderia ter perdido facilmente a posição pro Cebolinha no jogo de ontem, que tá bem melhor, mas que, pô, tem uma balançada aqui, outra ali. Mas, pô, sem o Arrascaeta, perde as jogadas, os lampejos do Arrascaeta ao longo do jogo, que destravou muito o jogo pro Flamengo nessa temporada. Então acho que tá faltando um pouquinho de solução pro Felipe Luiz também com esse time. De algumas ideias diferentes, dos laterais apoiarem um pouquinho mais, tentando também, acho que a linha de zaga do Flamengo ontem, em performance, tem sido uma linha abaixo, sim. O João Vitor, abaixo. Emerson Royal, muito abaixo. Diante da expectativa, sim. Diante da expectativa todos. Ayrton Lucas, abaixo, tem feito jogos ruins também. O Léo Pereira é um cara que salva, mas também muito devagar, mano. Muito devagar. Então, faltou pro Flamengo velocidade, então, intensidade. eu e acho, foi um atropelo do Fluminense. Pra mim, o ponto é aí, cara. Pra mim, o ponto é um Flamengo que a rotação tá muito baixa. Muito baixa. Perfeito. E a rotação, ela não influencia só em você morder, em você marcar forte. A rotação é de forçar o passe. Bola. Se a perna tá pesada, tu não consegue forçar. O Jorge Jesus falava muito disso, a bola tem que cantar no passe, a bola tem que estar, tem que escutar o barulho da... Porque como é que você fura bloqueio, como é que você ataca? Alternando velocidade, direção de passe, movimentação. Aceleração. Então, assim, eu acho que conceitualmente o Flamengo tá se esvaziando, eu não consigo mais enxergar aqueles padrões tão fortes que nem o time tinha, e o Felipe já até falou nisso, não consegue treinar e tal, mas mais do que isso, eu tô vendo um Flamengo que ele não tá com energia, é o que você tá falando. Sim, tá certo. É um time que até tá vibrando menos, é um time que não tá conseguindo dar dinâmica, é um time que quando ele perde... Por exemplo, qual que são os melhores jogos do Flamengo? Trabalha com dinâmica, perdeu a bola, recupera de novo, trabalha. O Flamengo o modelo de jogo do Felipe Luiz é um modelo de jogo que exige fisicamente. Sim. Então, assim, eu não tenho a condição de virar e falar, ó, fisicamente o Flamengo pregou. Eu não tenho essa convicção, porque eu não tô no dia a dia. Mas é a sensação, né? Então, eu não tô no dia a dia, eu não tenho os dados de performance desses jogadores, quanto que tá dando de sprint, quanto que tá dando... Mas, visualmente, pra mim, a grande questão é essa. O time tá numa rotação abaixo, pegou um time que tá mais descansado, o Fluminense com um calendário um pouco melhor. Preparou 10 dias para esse jogo. E assim, embora o Fluminense tenha mais jogos que o Flamengo no ano. Sim, né? sim, O sim. Fluminense Mas, tem 270 minutos a mais que o Flamengo Sim, no ano. sim. O Fluminense jogou 73 vezes, o Flamengo jogou 3 jogos a mais. 70 jogos. Sim. E na parte do Fluminense, assim, até nesse sentido, pra mim o que me pegou muito, cara, foi o trabalho dos dois jogadores de beirada, mano. Absurdo, O Serna mano. e o Intensidade Canóbio, dos dois. assim, mano. O Canóbio os cara- foi mano, impressionante. Tipo assim, o tanto que o gol do Serna é um gol de um jogador que é uma cagada do Rossi, ponto, ninguém vai falar isso. Mas se não tem o Serna lá fazendo, enchendo o saco, correndo 60 metros pra ir pressionar o goleiro, não tinha o gol. Cara, o que os dois jogaram no sentido de baixar e voltar. E, cara, eles ficaram um bom tempo no campo. Não lembro quem que foi substituído. Mas, assim, cara, O uma Serna energia... foi substituído primeiro, né? O Canóbio uma- foi só no fim. Então, uma energia, cara, tipo assim, uma aplicação... E assim, esses dois caras de beirada, eles até deixam a desejar tecnicamente. Em às vários vezes momentos. falta, às vezes falta. Mas eles Não, na ficam verdade, no... o Canóbio não foi substituído. então até o isso que eu final. tava lembrando, eu acho que os Mas dois ele- não tinham é, sido. mas O eles- Serna foi substituído aos 44 e o Canóbio Mano, não foi loucura. substituído. Então, eles são tão intensos que eles compensam, por exemplo, tá no lugar de um outro cara que talvez seja mais técnico de beirada. Sei lá, exemplo, Soteldo. E eles dão tá lá. até um não. pouco mais de suporte Eles- pro Lúcio. Eles Tem ajudam como. muito. Tecnicamente Você pode esperar qualquer coisa dos dois Olha- pontas. Os caras olha podem mandar a esse aí, bola na você lua viu? e os caras podem driblar dois e fazer o Esse gol. lance aí, do Martinelli. o João Vitor, a primeira tentativa dele é dar o passe no Royal aqui. Só que tem o Canóbio fazendo aquele movimento assim, aí ele forçou o passe no meio e o Martinelli chutou pro alto. Então, assim, era uma rotação completamente diferente. O Fluminense fez o primeiro tempo excelente. O Zubeldia deu uma ótima explicação lá de uma coisa que o Renato outro dia falou aqui do WM, né? Que o Flamengo sai com 3-2, então
ele preparou o time para ter esse trabalho com os caras do lado. Então o primeiro tempo do Fluminense foi excelente. Esse Podia ter lance sido aí, mais, né? Poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido 3-0. Esse lance aí, pra mim, é erro 100% do Rossi. Se você pega a câmera por trás, você vê que o Rossi tá assim, ó. O Rossi tá com a cabeça pra baixo. E ele, quando salva, ele poderia ter dado um bico de primeira. Aqui, ó. Ó, Ou faz a leitura da pressão e deixa a bola sair. ó. Agora, o João ó, Vitor não jogou na direção do gol. Ajeitou, poderia ter dado um bico. Ele ajeita pra sair jogando. Por quê? Porque ele tá de cabeça baixa, ele É não isso, vê o Serna. é isso. Ele não vê o Serna. Quando ele vê o Porque Serna já... naquela que ele dá um toquezinho assim com a parte de dentro do pé, ele poderia ter dado um chambão. Ele não vê, ele tá de cabeça baixa, não vê o Serna. Quando ele vê, o Serna já tá em cima dele. Cara, na E aí pior, o na Fla- pior e aí das obrigou- hipóteses, era só deixar a bola sair. A bola foi- vai na direção Ele do foi gol. muito positivo. displicente, Porque assim, mano. o João Vitor, o zagueiro erra quando ele joga essa bola na direção do gol. Não pode. Ele isso mandou fora do gol. Ele mandou fora do gol. Ele mandou fora do gol. Não, Tudo bem, quiseram podia botar ser- na conta do garoto, não era Não, na e conta do tanto garoto. é que a torcida, quando o moleque começou a pegar na bola, de novo. Mas aliás, isso é uma característica do torcedor do Flamengo. Não, né? aliás, tem umas loucuras ontem também, de que o Felipe Luiz precisa espernear. Eu acho que vai ter essa... Não sei se o pessoal vai colocar essa sonora, porque assim, é um absurdo. Os caras tá cobrando do cara que o cara fica esperneando, enchendo o saco no banco de reserva. Mas tem um ponto positivo nessa falha do Rossi. Que ele não é um goleiro que costuma falhar muito. Então ele gastou essa aí. Não, ele é foi- verdade, não, tô ele- falando sério. Beleza, Tô falando sério. mas assim... Não, e essa... Na e Libertadores ele é o principal jogador Eu do acho- Flamengo. Essa e bola essa na falha- Libertadores ele já dá um bicão na primeira. Não, e essa eu não sei, porque ele tá com isso aí é um pouquinho de excesso de confiança. Excesso de confiança Porque e é uma bola displicência. muito espetada, Muito cara, displicência, muito pô. Muito displicência. Aí você tem que Pode. saber das suas limitações. Desculpa. É isso. Então, mas é isso. Mas Muito. o ponto é, ele melhorou tanto com os pés que hoje a confiança dele tá lá no alto, a ponto de salvar essa bola. Eu me lembro que quando ele foi contratado pelo Flamengo, o técnico do Flamengo era o Sampaoli, que tem esse peso absurdo Até da mais saída que o de Felipe. bola, até mais do que o Felipe. Eu me lembro que o Olé, da Argentina, entrevistou o antigo preparador de goleiro do Rossi no Boca. Não lembro disso aí. Exatamente fazendo essa pergunta. Ô, fulano, não me lembro o nome dele. Fulano, o Sampaoli contratou o Rossi agora, não sei o que, ele joga com o goleiro jogando com os pés, aí o preparador goleiro... Cara, o Rossi não sai jogo curto. Ele tem uma ótima bola longa, e é verdade, a reposição do Sim, Rossi é é muito boa. ótima. Eu me lembro da reportagem, ele tem uma ótima bola longa, mas ele não sai no passe curto. Ele melhorou demais no passe curto. Hoje tem várias bolas que o Flamengo recua e ele se vira. Só que essa, um excesso de confiança, talvez o Rossi de antigamente ia deixar essa bola sair pela linha de fundo. Ele provavelmente E é o esse- melhor e goleiro com o pé do futebol brasileiro. Não sei, Tem é. o Everson também, que é muito bom. O Everson é É, o muito Everson. bom. Mas ele também o é Rossi o Everson também é muito bom. é muito bom. Pô, é muito displicente. Eu acho muito displicente. Um excesso de confiança absurdo. Agora, ó, cabeça baixa, ó. Viu? Cabeça baixa. E uma desconcentração E aqui, surreal, assim. Desculpa, o goleiro não pode errar assim. o ladrão também, né? A Não torcida pode. mesmo pode Mano, ele não pode Acho errar que- desse jeito. O Rossi, fim do mundo, sai do gol, lógico que não. Mas esse tipo de falha não pode acontecer. Um dos jogos mais importantes da temporada. Ele tratou de qualquer jeito a bola. Irmão, ele foi sair, não é fazendo embaixadinha, mas ele dá de coxa, pé esquerdo, pé direito. Chuta a bola pra longe. Gostei do GC, velho. Chuta a bola pra longe, Do velho. GC. O quê? O que foi isso, meu Eu goleiro? acho que muitas E com a vezes vírgula antes do tem meu um goleiro, negócio, isso- tem um negócio isso me desses caras pega. do Flamengo que me incomoda um pouco ao longo do jogo, que eu acho que muitas vezes os caras tentam decisões mais difíceis para incrementar um pouco mais o jogo do que uma simplicidade que, pô, vai fazer a bola andar mais ou vai fazer jogar mais. Então, várias vezes, Léo Pereira... O Léo Ortiz acho que é um cara que tem mais qualidade e faz isso melhor. Mas, pô, passe que quer rachar 200 linhas. Às vezes não precisa, mano. Às vezes a simplicidade de 2, 3 toques rápido por dentro vai facilitar, ao invés de tentar essa bola tão difícil assim. Não precisa, mano. Não precisa. E aí seria mais fácil pro Flamengo também acelerar, tocar os mesmos caras da frente, enfim. Acho que faz parte do estilo de jogo, mas acho que é algo pra se pontuar também. Você acha que pode ter alguma influência, de repente, em Libertadores ou não? Não, cara, assim, porque... eu não vejo isso, tá? Eu não Porque, vejo. mano, é briga por título também, mano. É? A verdade é uma só, gente. Vamos deixar bem claro. Se alguém desses dois ganhar os dois e o outro não ganhar nada, é o inferno na Terra. Os dois lados, vocês estão ligados, né? Sim. Então, assim, eu não acho que os caras não estão querendo, eu não acho que foi salto. Eu realmente, a única explicação que eu vejo é porque, assim,
Cara, eu não consigo acreditar que você entra num clássico, que você sabe o resultado do adversário e você não entra pra resolver o jogo. Eu acho que tá faltando perto. Na minha cabeça porque assim, isso, cara. você até falou sobre a questão de, às vezes, de ser um time que quer mais, tal, não sei o que, do Flamengo. Mas, cara, se a gente pegar os jogos do Flamengo, eu acho que tem um que talvez seja o único e emblemático, assim, que a gente fala, pô, esse jogo o Flamengo até fez uma postura diferente, que foi contra o Palmeiras. Assim, eu acho que O tem... único Eu acho que eu vejo do Flamengo, que bateu eu mais, acho, que chegou eu acho mais que forte. esse elenco do Flamengo, ele tem um histórico nos últimos anos de realmente... Tecnicamente resolve. É isso. Porque isso é meio cultura do futebol. Mas- Pô, o cara tá aqui, joga bola. Ó, o cara que joga pra caramba, a gente tá cansado de saber que o cara que sabe que é diferente, ele dá migué. Então, mas Entendeu? eu Mas nem... eu não acho que esse ano é o caso. E assim, eu nem acho que... Eu acho que o time desse ano, ele tem uma postura diferente, que a torcida do Flamengo até reclama muitas vezes, que os caras não reclamam e tal, mas os caras entendem que tecnicamente eles conseguem se sobressair do que ficar reclamando e tal. Porque pro Flamengo é muito pior entrar em pilha de jogo, é muito pior entrar em discussão, mas às vezes é necessário. E aí eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é, na minha visão, o principal cara do Flamengo e termômetro do time, animicamente e emocionalmente, é o Jorginho. É o Jorginho. Pra mim, a partir do momento que o Jorginho deu uma viradinha de chave de comportamento, de pressionar um pouquinho mais, de falar um pouquinho mais, foi aquela sequência de jogos que o Flamengo competiu e mesmo não jogando tão bem, conseguiu os resultados. Vencer contra o Racing, empatar contra o Racing, vencer contra o Palmeiras. Acho que esses foram os principais jogos e a sensação que me dava é que o Jorginho assumiu esse papel dentro do time e levava muitos caras. Porque, pô, os últimos anos... Vamos falar que não tinha isso? Pô, o Gabigol era um cara que fazia isso a todo momento, velho. Chamava os caras a todo momento, chamava o jogo a todo momento, desse tipo de comportamento. Eu acho que passa isso muito pelo Jorginho. A postura, inclusive, do Flamengo, o jogo do Flamengo muda um pouquinho quando o Jorginho entra ontem, no sentido de fazer mais andar e tal. Não, tá claro que é uma liderança importante e tal, mas... eu acho que esse time, questão de postura desse ano, é um pouco diferente dos anteriores. Porque nos anos anteriores eu não lembro, não sei se vocês lembram, muita gente falava assim, esse é o time que escolhe jogo. Tá ligado? Eu não acho que é o caso desse time. Já voltou essa narrativa aí a partir disso daí. Que eu não acho que seja, eu acho que esse time, e acho que vale pro Palmeiras também, os dois estão esfarelados. E não só fisicamente, acho que mentalmente também. Lógico. A pressão do Acho que eles estão esfarelados. São dois times que jogaram a Copa do Mundo de Clubes. São dois times que não pararam. A corda tá sempre esticada, mano. São dois times, e a gente fica imaginando se eles não tivessem sido eliminados nas oitavas da Copa do Brasil, né? Tu imagina o que seria. Então, assim, eu acho que os dois estão esfarelados e me preocupa muito para os dois o que vai ser, me preocupa assim, né? Não que isso me preocupa, eu tô falando, acho que preocupa os técnicos, o que vai ser o jogo de terça-feira, que é o jogo antes da Libertadores. Assim, é o Flamengo viajando para jogar com o Galo, é o Palmeiras viajando para jogar com o Grêmio. Antes, eles vão ter 2 jogos que eles vão ter que esticar a corda. Se o Flamengo não esticar a corda, não vai ganhar do Bragantino. Se o Palmeiras não esticar a corda, não vai ganhar do Fluminense. Então, eles vão ter que esticar a corda. Eles vão ter que puxar. E depois vão jogar um jogo terça-feira, fora de casa, para na quarta chegar em Lima e no sábado jogar. Eu acho que está um cenário de que os dois vão ter que poupar muita gente no jogo de terça-feira, independentemente do que aconteça.